Caríssimos, no Evangelho nós vemos o Senhor contar também esta parábola, onde o rei prepara uma festa de casamento para o seu filho. O rei é Deus Pai, o filho é o próprio Jesus, e então o banquete é a Eucaristia, ou seja, o pão e o vinho consagrado juntamente com a palavra que é lida e meditada nesta Assembleia de Deus, nesta igreja. O rei manda os empregados para convidar. Os empregados somos nós, sacerdotes, catequistas, pais e mães, amigos, todos aqueles que convidam outras pessoas para vir participar deste banquete. Mas notem, meus irmãos, que existem 3 situações. Diante do convite, alguns não querem ir, outros não dão nem atenção para o convite, outros dão desculpas, alguns depois até vão, mas não estão com o traje da festa. Amados irmãos, eu quero me centrar justamente nesses aspectos, sobre este grande banquete que o Senhor prepara para nós, que o Pai preparou para nós, para a festa de casamento do seu Filho. E só para deixar claro, a festa de casamento do Filho Jesus é o seu casamento conosco, ou seja, o casamento com a humanidade. Pois bem, meus irmãos, olhando então no versículo 3, nós temos uma primeira reação. E é importante, é claro, que com o passar destas reações, eu possa ir me identificando. Eu sou um, ou eu sou outro, ou eu já fiz uma vez isso, ou já fiz talvez aquilo, estou nesta condição ou não. Veja que no versículo 3, então, o rei manda os empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. Amados irmãos e irmãs, quantas vezes nós somos convidados para a grande festa do Cordeiro de Deus, a festa do banquete da Eucaristia, ou talvez a festa da reza de um terço, da meditação da palavra, uma formação que nós temos, um acampamento de jovens e tantas outras coisas que o Senhor manda os empregados para nos convidar. Mas de forma muito especial quero me centrar justamente aqui na Santa Eucaristia, que é o nosso banquete por excelência. E quantos de nós simplesmente não queremos ir? Por quê? O texto do Evangelho, neste ponto, não diz, meus irmãos, aqui estão todas as pessoas que simplesmente negam a sua vinda na igreja, negam a necessidade de estar na presença do Senhor, negam a necessidade de uma confissão, negam a necessidade de pedir perdão, negam a necessidade de ter paciência com outros, de se desculpar, negam qualquer manifestação de Deus na sua vida, na minha vida. Cuidado para que nós, até inconscientemente, não neguemos a presença do Senhor nas nossas vidas. Cuidado para que nós não neguemos a vinda e a participação nossa, ao menos no domingo, que é a reunião por excelência dos filhos e das filhas de Deus para o banquete eucarístico. Não neguemos este convite, porque neste convite nós nos aproximamos do grande Rei, nós nos alimentamos do corpo e do sangue do próprio Filho, que é aquele que nos dá intimidade com o Senhor e nos fortalece, como diz o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me dá força. Mas nós temos mais uma vez, diante da negação de uns tantos, mais uma vez nós temos os empregados que são enviados pelo rei. Versículo 5: mas os convidados não deram a menor atenção. Uma característica. Segunda: uma foi para o seu campo e outro para os seus negócios. Segunda característica. Terceira: outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Meus irmãos, uns não deram a menor atenção. Indiferença religiosa. Quanto tem crescido a indiferença religiosa na nossa vida? Participar da missa ou não participar? O que tem? Não tem problema não. Eu vim mês passado, eu vim semana passada. Faltar um domingo, padre, o que tem? Todo mundo falta, né, padre? A indiferença religiosa. Casar e não casar, amigo, juntado com fé, amigo é. Quer dizer, como é que é o negócio? Juntado com fé, casado é, né? Mas o sacramento que Deus deixou para nos unir, para te unir em matrimônio sagrado, não, isso se der certo, né? Quando nós tiver dinheiro, nós casa, né, padre? Confessar os pecados, para que eu confesso direto para Deus? Indiferença religiosa.
Isso vai permeando os nossos corações. Aos poucos tudo fica normal e vai ficando esse mundão velho sem porteira que a gente está vivendo. Meus irmãos, a gente precisa abrir os olhos. Veja como as coisas têm desandado. Vejam como as coisas têm sido tudo tão normal, tudo tanto faz, tudo de qualquer jeito, do jeito que eu acho serve. E aí a gente vai levando. Cuidado com a indiferença religiosa. Mas também nós temos outros aspectos que parecem positivos e muitas vezes nós nos desculpamos nesses aspectos e que também podem nos afastar de Deus. Segue, um foi para o seu campo e outro foi para os seus negócios. Gente, qual é o problema de trabalhar? Campo e negócios. Foi plantar, foi partar vaca, foi abrir o comércio, foi estudar, né? Foi estudar, foi limpar a casa, foi lavar roupa, foi passar roupa, foi varrer o chão. Qual é o problema? Isso é negativo? Claro que não. Tem que trabalhar, tem que ganhar o sustento, tem que pagar as contas, tem que lavar a casa para não deixar criar bicho. Deus me livre. O problema é quando eu priorizo estas coisas, deixando Deus em segundo lugar. E se der, quando eu chegar e eu não estiver cansado, eu vou para a igreja na missa. Está vendo? Aqui está o problema. O campo, os negócios são os problemas? Óbvio que não são. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ir, mas escolher em primeiro lugar ir para o campo, para depois ver se dá tempo de ir na igreja. Aqui está o problema. A prioridade das nossas vidas precisa ser o banquete, a festa que o rei está preparando para nós. Que o rei prepara para nós. O rei nos dá tudo. Por que nós não podemos dar 1 hora e meia dominical aqui com o rei, com o seu filho, que se casa conosco e nos alimenta? Cuidado, repito. Precisamos trabalhar, pagar conta, limpar a casa, lavar roupa. Precisamos de tudo isso. Mas primeiro eu preciso já me programar para vivenciar o domingo na casa de Deus. Veja, tem importância, por exemplo, passear nesse calorzão, em procurar esses rios por aí? É claro que não, meu irmão, vai mesmo. Mas por favor, priorize, calcula. A gente ou vai na missa cedo para ir, ou a gente vai, mas tal hora nós tem que estar em casa, tomar banho e ir para a igreja. Está vendo, meus irmãos? Se a gente calcula, se a gente prioriza a missa, uma coisa não atrapalha a outra. E aí, nós precisamos romper com a ideia de que Deus Deus é um inimigo que quer tomar o meu tempo, a minha vida e as minhas escolhas. Tomemos cuidado. Disso eu posso destacar uma outra coisa. Fiquei pensando enquanto eu rezava este texto do Evangelho, e nesta desculpa que eles deram aqui dos campos e dos negócios, um outro aspecto. Quem sabe eles falaram assim: não vou lá não, sabe por quê? Eu tenho campo e negócios, eu estou bem. Quando eu precisar do rei, aí eu vou lá puxar saco dele. Cuidado para a gente não vir na igreja só quando as coisas apertarem. A doença vir, a perna doer, o câncer atacar, o marido brigar, a mulher brigar, o filho for para as drogas. Nós não podemos fazer isso. O casamento é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Estarmos neste banquete do casamento. Outros agarraram os empregados, bateram nele e os mataram. Quantas e quantas vezes também eu ouço relatos, é claro que não chega a esta atitude, mas de ou maridos, ou esposas, ou filhos brigando, ou com o marido, ou com a esposa, com o esposo, ou com os pais, porque chamou para ir para a igreja, porque quer ajudar na missa, porque quer participar de uma pastoral. Pessoas que ficam agressivas. Para com isso. Para com esse negócio de ficar lá na igreja. Para com esse negócio de ficar lá toda hora. Você vai tomar o lugar do padre. Para com isso. Gente, muitas vezes eu escuto esse tipo de coisa, e não é só daqui não. Eu também tenho família, eu escuto lá também. Então sim, tomemos cuidado com este aspecto também nas nossas vidas. Último aspecto, último ponto, que quero pegar lá do versículo 12. Então, retomando, um rei fez uma festa de casamento, mandou os empregados convidarem. Uns não quiseram ir, a negação da presença de Deus. Outros não se importaram, a diferença. Outros deram desculpa dos negócios, dos afazeres, falta de prioridade, ou quem sabe o calo não apertou, não preciso de ir lá viver na presença do rei.
Depois o rei manda: olha, quer saber? Chama todo mundo. Já que os meus convidados, os da primeira lista, não quiseram vir, pode chamar todo mundo. E aqui estamos, todo mundo, o resto que sobrou, aqui estamos. Acontece que o rei, quando começou a passear lá, obrigado por ter vindo, seja bem-vindo, obrigado por ter vindo, obrigado, você está faltando alguma coisa, notou que um caboclo estava com o quê? Com um traje inadequado. Versículo 12. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas um homem nada respondeu. Não respondeu por quê? Sabia que estava errado. Por que você entrou aqui sem um traje de festa? E aqui, meus irmãos, vem outro grande perigo que nós podemos correr. Nós falamos: o que tem viver assim? Deus é amor, Deus é misericórdia. E é mesmo. Deus é amor, é misericórdia, é bondade, é paciência, é perdão, é tudo isso. Mas, pelo fato dele ser tudo isso, não significa que nós não devemos nos adequar à festa de casamento. Você, porventura, deixaria que na festa de casamento do seu filho ou da sua filha, permitisse que entrasse alguém mal arrumado, roupa rasgada, sujo, fedido, fedendo CC, pinga, barbudo, despenteado, e fosse lá abraçar sua filha na festa de casamento dela? Eu teria medo, no mínimo, e eu ia lá ver. Quem que é esse que está querendo se aproximar da minha filha ou do meu filho? Vamos tomar cuidado, a gente não reconhece. Assim, meus irmãos, acontece com todos nós que não queremos trajar o traje de festa, a roupa do batismo. Como nós já fomos batizados, já temos 2 anos, nós precisamos, para lavar esta roupa do batismo, do sacramento da confissão. Quem vem receber a Eucaristia sem se confessar é um maltrapilho, fedido, subaquento, que não quer estar com a roupa adequada para a festa de casamento. Credo, padre, como é que o senhor fala uma coisa assim? Eu falo, tá na palavra, vou ler de novo para vocês, vamos lá. Eu gosto de falar e mostrar. De novo, versículo 11, lê comigo aí, Evangelho, versículo 11 para frente. Quando o rei entrou para ver os convidados, então o rei passa aqui, olha para a cara de todo mundo que está aqui, ó, cumprimenta todo mundo, olha só, seja bem-vindo. Observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Qual é a desculpa que vocês iam dar? Nenhuma, como o homem não fez. Nada, respondeu. Tem consequência? Mas Deus é amor, Deus é misericórdia, então posso, fazer do jeito que eu quiser, Vamos seguir comigo, versículo 13. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, isso é um claro símbolo da condenação eterna. Sim, existe inferno. Parabéns, você pode ir para o inferno. Que maravilha, olha só. Sim, meu irmão, minha irmã, céu, inferno, purgatório estão aí. Nós precisamos fazer a nossa parte para habitarmos o céu. Mas quem não quer, o rei está convidando, já vou terminar. Mas quem não quer, o rei convida, o rei chama, o rei mostra, o rei está dando todas as condições, mas eu não quero. Haverá choro e ranger de dentes. Hoje eu lanchava lá na casa da Sandrinha, quando eu cheguei de Nazário, e aí a gente conversava sobre esta passagem, e ela falou que quando ela rangeu os dentes foi na dor do parto, Sandrinha? Ela sai assim, a dor do parto. Agora, mulheres, a dor do parto dói, Agora imagine essa dor multiplicada eternamente. É a danação no inferno. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, criamos esta consciência, não é para amedrontar, mas é para nos encorajar a viver na presença de Deus. E para isso, precisamos da graça, que nos ajuda, que nos fortalece e nos motiva a estar sempre na presença do Senhor. E quando sujarmos a nossa roupa, porque nós vamos sujar a nossa roupa, corramos para o sacramento da confissão.